Controle biológico. Ele é utilizado para estar reduzindo o inóculo ou atividades determinadas dessa doença, tá? E vai ser realizado através da introdução de um ou de mais organismos vivos, tá? Os micro-organismos que não seja o homem. Por quê? Eu vou lá e vou começar a catar escleróide por escleróide que eu estou vendo. Isso é um controle, só que não é um controle biológico, tá, pessoal? Então, dentro do controle biológico, a gente trabalha com a competição, predação, parasitismo, indução de resistência, pré-imunização e antibiose. E agora eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas táticas dentro do controle biológico. Antibiose, pessoal, são quando os organismos eles vão estar secretando metabolismos que vão estar inibindo ou impedindo o desenvolvimento de outro micro-organismo. Com isso, você vai estar prejudicando o desenvolvimento, esse micro-organismo não vai conseguir se multiplicar, colonizar e causar danos à cultura, tá? Competição. Ele está diretamente, pessoal, relacionado ao crescimento desses patógenos no hospedeiro. Se você tem um micro-organismo que ele não causa danos àquele hospedeiro, tá? E ele tem uma maior capacidade de desenvolvimento, então ele é indicado para utilização, porque quando ele vai estar crescendo e ocupando o espaço, ele não vai estar deixando aquele micro-organismo que causa doença se desenvolver. Então, por isso ele compete por espaço, tá? Predação é quando um organismo que não causa doença à planta, ela obtém alimento a partir desse fitopatógeno. Então, ele vai estar se alimentando desse micro-organismo que causa doença à planta. O parasitismo esse micro-organismo, ele vai estar parasitando o micro-organismo que parasita a planta e causa doença. Um pouquinho complicado de se entender, tá? Mas, assim, pensa que o micro-organismo causador de doença, o fitoparasita, certo? Ele está parasitando a planta. E você vai estar introduzindo no ambiente um micro-organismo que vai parasitar esse fitoparasita. E com isso a gente chama de hiperparasita, porque ele é parasita do parasita, tá? Indução de mecanismos de resistência, pessoal. Toda planta, ela tem um mecanismo de resistência, porém, ele pode estar latente ali, ele pode estar paradinho, quietinho. Então, quando você introduz no ambiente determinados micro-organismos, eles vão estar ativando esse mecanismo de resistência que está ali latente, tá? Esses mecanismos, eles podem ser de maneira localizada, diretamente no órgão que é afetado, ou ele pode ser de maneira sistêmica em toda a planta. Pode ser ativado por micro-organismos, tá? Que seriam agentes bióticos, ou também pode ser por agentes abióticos, como estresse hídrico, a parte de temperatura, também pode estar auxiliando para estar ativando esse tipo de mecanismo, tá? Pré-imunização, isso aqui é exclusivo dos vírus, tá, pessoal? É a mesma coisa de uma vacina, que você pega uma estirpe mais fraca do mesmo vírus, introduz primeiro, então ela vai ficar pré-imunizada para quando vir aquele vírus que é mais forte e vai estar causando prejuízo à cultura, ele já está pré-imune. As principais características desejáveis de um agente biocontrolador de doenças em planta é que ele seja geneticamente estável, para que ele não aconteça mutações durante o processo, tá? Que ele seja efetivo a baixas concentrações, para que não tenha uma superpopulação para que ele faça efeito, tá? Ele não pode ser exigente em requerimentos nutricionais, porque senão a falta daquele nutriente vai acabar
diminuindo a população desse biocontrolador, tá? Ele tem que conseguir sobreviver em condições adversas, não ser só aquele ambientezinho controlado, porque senão também, conforme dá alguma intempérie climática, ele pode diminuir a população ou até acabar com a sua população ali no ambiente. Ele tem que ser eficiente não só para um micro-organismo, então você tentar ter vários patógenos que ele seja eficiente, tá? E em várias plantas hospedeiras também. Ele tem que se desenvolver de forma fácil no ambiente e tem que ser barato para fazer esse desenvolvimento, tá? Tem que ser preparável em uma forma efetiva e poder ser armazenado também. Tem que ser tolerante a pesticidas, porque durante a cultura, tá? Químicos. E uma das coisas mais importantes para a liberação é que ele não seja patogênico ao homem. Tá? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês de tratamentos de sementes feitos por microbiolização, tá? E também tratamento de solo ou substrato que a gente utiliza, tanto tricoderma, glicladium, aspergillus, bacilos, pseudomonas, agrobacterium e Sheltomin, tá? São alguns exemplos de micro-organismos que são utilizados para controle de outros micro-organismos. Aqui eu trouxe um exemplo das doenças, tá? Vou dar só um exemplo para a gente não ficar lendo tudo aqui. Tombamento de plantas. Quais são os agentes causais? Rhizoctone e fítio. Você pode estar utilizando pseudomonas, bacilos, enterobacter, trichoderma, biocladium. Pode estar utilizando no tratamento de semente para essa doença, ok? Estratégia de utilização desse controle biológico. Na utilização do controle biológico de doenças de plantas, tem 3 estratégias que são bem amplas e podem ser seguidas, que seria a primeira, o controle biológico do inóculo do patógeno, tá? Proteção biológica da superfície da planta e controle biológico através da indução de resistências. Então, são as 3 principais estratégias que são utilizadas dentro do controle biológico. Como que você pode estar utilizando esse controle biológico? Como tratamento de sementes, tratamento de solo, tratamento na parte aérea da planta com pulverização, tá? Ou então no ferimento de poda você já faz ali a aplicação desses micro-organismos, tá? Quando você trabalha com ele no tratamento de sementes, de mudas, ou então de algum órgão de propagação, esses micro-organismos eles têm a função de promover a proteção durante a germinação, a emergência e a emissão de raízes e brotos. Por que ele fica por tanto tempo assim, pessoal? Porque o micro-organismo ele continua se desenvolvendo. Diferente do produto químico, que tem período residual e acabou, o produto biológico ele continua colonizando o ambiente. Então, ele vai estar por um bom tempo promovendo essa proteção na planta. Quando a gente vai estar trabalhando com controle biológico para patógenos de solo, você vai estar manipulando, fazendo a manipulação do ambiente e vai estar introduzindo esse micro-organismo antagonista diretamente ali no solo, tá? Quando a gente vai estar trabalhando com patógenos da parte aérea, você vai estar fazendo essa introdução, sucessão microbiana, tá? A introdução dos micro-organismos na superfície das folhas. Vai estar fazendo esse controle biológico natural ou com a utilização de antagonistas para o controle biológico. O controle também pode ser feito no pós-colheita, tá? Pode ser feito tanto no campo quanto no pós-colheita. Quando a gente está falando do tratamento no campo, a gente tem o objetivo de evitar a penetração desses patógenos nos tecidos, tá? Principalmente de frutos e hortaliças, para que não aconteça o desenvolvimento lá durante a
armazenamento. E quando a gente fala após a colheita, a gente tenta evitar que esses patógenos que estão ali, latentes nos tecidos, comecem a causar podridões e, com isso, a gente evita que aquele que estava latente começou a produzir esporos, infecte de novo esse tecido, tá? Alguns produtos, tá aqui o nome do produto, o antagonista formulado, que é o micro-organismo utilizado para o controle do fitopatógeno, e aqui o fitopatógeno. Fica para vocês por curiosidade, tá, pessoal? O controle físico, a gente pode estar trabalhando com a termoterapia, tá, dos órgãos. Como que faz, pessoal? Você vai estar eliminando esse micro-organismo com temperatura. Você vai estar utilizando uma temperatura e determinada pressão e vai estar fazendo a termoterapia. Você pode estar fazendo o tratamento térmico do solo por vapor, que é a utilização ali de um vapor quente de água, ou sobre a solarização, que você faz a aeração. A refrigeração é você diminuir a temperatura. Uma coisa importante da refrigeração é que ela não vai estar destruindo esses patógenos, mas ele vai estar inibindo o crescimento e a atividade desses patógenos, para que eles não causem danos, tá? Atmosfera controlada ou modificada, tá? Isso é utilizado muito para conservar os alimentos lá após a colheita, através da supressão da taxa de respiração da doença, tá? Como que você faz isso? Fazendo alteração da composição dos gases ali no local onde está sendo feito o armazenamento ou o transporte, pessoal. Eliminação de determinados comprimentos de onda. Está sendo bem utilizado alguns filmes plásticos, principalmente em estufas, que daí ele vai estar absorvendo algumas camadas de luz ultravioleta e com isso vai estar reduzindo a incidência de doenças, principalmente fúngicas, em casos de vegetação. A radiação, tá? Você vai estar utilizando energia ionizante e a função é eliminar ou reduzir a população desses micro-organismos ou insetos para inibir a germinação ali, tanto de bulbos ou tubérculos e retardar a maturação e senescência, principalmente das frutas. É difícil você ver utilizar esse controle físico, pessoal, em uma grande área. Geralmente é utilizado em frutíferas e hortaliças, tá? Controle genético, pessoal. É um dos controles mais significativos, tá? Maior tecnologia na agricultura. O ideal seria que fosse o mais utilizado, porque com isso você teria um menor custo, menor manejo de área, seria o mais barato, o mais fácil, tá? E nós temos algumas doenças que são controladas praticamente somente com esse método. Dentre as doenças, a gente tem as ferrugens, carvões, murchas vasculares e as viroses, tá? Quando tem algumas etapas, tá? A gente tem 3 etapas básicas que devem ser consideradas para um programa de obtenção de cultivares resistentes. A primeira seria identificar essas fontes de resistência, tá? Tem que saber aonde tem a resistência que você quer. Segundo, é incorporar esses genes na cultivar que é comercial. E a terceira é a obtenção dessa cultivar resistente. Então, da onde você tira essa resistência? Pode ser de espécies que já são agronômicas, né? Pode ser de espécies selvagens dessa mesma espécie, ou pode ser de espécies selvagens de outra espécie, pessoal. Essa classificação de resistência, ela pode ser de acordo com o número de genes, que ela pode ser monogênica ou poligênica. Monogênica é um gene, poligênica mais de um, tá? E também de acordo com a raça, vertical, que seria para raças específicas, e horizontais para raças inespecíficas.
Controle químico. O controle químico é utilizado com pesticidas, né, no controle das doenças, pessoal. Quais são os principais pesticidas que nós temos? Inseticidas e acaricidas, para o controle de insetos e ácaros, que são vetores de patógenos, fungicidas, bactericidas e nematicidas, para o controle de fungos, bactérias e nematóides, respectivamente, e herbicidas, para estar controlando aquelas plantas que são hospedeiras alternativas dos patógenos dessa cultura econômica. Quais são as características que um bom fungicida, um bom agrotóxico deve ter? Dentro dos fungicidas, tá? Ele tem que ter uma fungitoxicidade, ele deve ser tóxico ao patógeno em pequenas concentrações. Pessoal, então eu vou falar aqui para vocês, principalmente sobre as características de um bom fungicida. Por quê? É difícil você encontrar bactericidas no mercado, que geralmente são caros, porque são antibióticos, tá? Nematicidas, nós temos já bastante nematicidas registrados, mas o mais utilizado, principalmente no controle de doenças, são fungicidas. Então, eu vou estar utilizando isso e ele é variável aos outros agrotóxicos também. Então, vamos lá. Características de um bom fungicida. Ter fungitoxicidade, ele deve ser tóxico ao patógeno em pequenas concentrações. Especificidade, ele ser específico àquele patógeno, o que nós buscamos e que geralmente é difícil de se encontrar, para que não aconteça de estar causando mortalidade de inimigos naturais presentes ali, dentre os micro-organismos, tá? Deposição e distribuição, ele deve depositar e distribuir uniformemente na folhagem, tá? Aderência e cobertura, ele deve aderir nessa superfície conseguindo fazer a cobertura perfeita para que tenha proteção, porque se caso fique algum local sem a cobertura, ele não vai ser protegido, tá? Tenacidade, deve ser resistente a intempéries, como chuvas, vento, sol, tá? Não deve ser fitotóxico, ele não deve causar toxicidade à planta, ele não pode causar toxicidade a homens e animais, tá? Compatibilidade, ele deve ser compatível com inseticidas, herbicidas, para que você não tenha maior custo na hora da aplicação. Economicidade, ser de baixo custo que compense a aplicação, tá? Alguns termos usados no controle químico. Princípio ativo, que é a composição química, a molécula utilizada nesse fungicida, tá? Que tem a atividade de mortalidade do patógeno. Tolerância de resíduo, que é a quantidade em partes por milhão do resíduo do fungicida que é permitido num produto vegetal que é comercializado. Poder residual é o espaço de tempo que é calculado em dias em que esse fungicida ainda é tóxico ao patógeno. Período de carência é o espaço de tempo também calculado em dias entre a última aplicação desse fungicida até a colheita, para que não tenha níveis desse resíduo acima dos toleráveis, lá que é o TR, que é a tolerância de resíduo, tá? DL50, tá? É a dose letal, ou seja, a quantidade desse produto químico, ela é calculada em miligramas por quilograma de peso vivo do animal, tá? Que cause 50% de mortalidade na população. Então, quanto menor o DL50, mais tóxico é o produto. E, de acordo com o DL50, você tem uma classificação toxicológica dos fungicidas. Classe 1, que é extremamente tóxico, rótulo vermelho. Classe 2, altamente tóxico, rótulo amarelo. Classe 3, mediamente tóxico, rótulo azul. E classe 4, pouco tóxico, rótulo verde. Eu dei só uma breve explicação aqui sobre os produtos químicos, o controle químico, porque nós teremos um tópico somente sobre modo ação
nova e ação de fungicidas, pessoal, e lá a gente vai estar abrangendo com maior detalhes esse assunto, ok? Pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Até a próxima aula.